Boa, boa, galerinha, professor Leandro com vocês na área. Vídeo aula de hoje, correção do capítulo 25. O que nós temos no capítulo 25? Circunferência, tá certo? E quando nós falamos de circunferência, nós temos que entender a construção da circunferência, tá certo? O jeito mais tradicional de todos para você construir uma circunferência é usando o nosso compasso, tá certo? Dessa vez eu até reformulei aqui a minha câmera, né? O posicionamento dela. Ela tá... Deixa eu ver aqui que eu tenho que me alinhar, porque ela tá invertida, tá? Por conta da posição. Eu vou fazer os desenhos aqui, eles vão sair meio que de cabeça para baixo para vocês, mas como a circunferência não tem lado, só se por acaso eu escrever alguma coisa aí, só para vocês já entender, né? Que eu já peço desculpa porque tá de cabeça para baixo, tá? É porque eu realmente não sei, não sou pró, né? Não sei mexer muito no programa da edição, tá certo? Aí eu gravo tudo num programa só. E me facilita bastante. Mas enfim, esse cara aqui é o nosso compasso, tá certo? Elementos do compasso, quais são? Nós temos aqui a ponta seca, tá certo? Que é essa ponta que tem uma agulha. E nós temos o grafite, beleza? É bem do jeito que tá aqui no desenho do livro de vocês, tá? Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Olha lá. Tá bom? Esse cara aqui ele é bastante comum também, tá? Esse tipo de compasso que você acopla, né? O lápis aqui, tá certo? Mas ele não é muito preciso, não. Realmente o melhor que tem é esse que tá aqui na minha mão. É desse tipo, né? Que você tem um grafite, tá? Normalmente quando você compra o compasso, ele vem num estojinho que ele mesmo tem um apontador, uma espécie de apontador que é próprio pro grafite, né? E vem algumas pontas de sobra. Enfim. O que você tem que saber antes de você começar a usar para sair um desenho bom, um desenho perfeito? Quando você colocar o grafite no teu compasso, o grafite ele tem que estar alinhado com a ponta seca, tá certo? Eu fecho aqui, ó, fechei, ele tem que estar na mesma altura, tem que estar no mesmo nível do meu compasso, tá? Quanto mais próximo do nível, mais perfeito o teu desenho fica. Beleza? Outra coisa, tem que estar bem apertado, tá? Essa argoela que tem que estar bem apertada, é para não correr o risco disso aqui correr. E o teu compasso tem que estar bem firme. Quanto mais difícil de você abrir, melhor, que é justamente para evitar aquele famoso erro de você estar no meio do desenho, você está lá no meio da tua circunferência e de repente teu compasso faz o quê? Ele escorrega, né? Ele abre. Porque de tanto você ficar abrindo e fechando, esse parafuso aqui, ele afrouxa, né? Isso é normal. Aí você tem que vir com uma chavinha e apertar. Tá bom? Então o ideal é isso. Basicamente é isso, tá? Ponta seca, grafite, compasso bem apertado. Essa roelinha aqui bem apertada. Grafite nivelado com a ponta seca. E mãos à obra. Quem parou para ler, né, essa parte teórica, já entendeu mais ou menos como é que funciona a construção de uma circunferência. É bem do jeito que está aqui nesse desenho, nesse passo a passo. Tá certo? Ele vai te dar a medida do raio, o tamanho do raio. O que é o raio? É a distância do centro até a circunferência. Mas vamos lá, professor. O que é a circunferência propriamente dita? Olha aqui, ó. Circunferência é o conjunto de pontos de um plano que estão situados a uma mesma distância de um ponto fixo desse plano. Trocando em miúdos, pessoal, o que é a circunferência? A circunferência é esse conjunto de infinitos pontos aqui. Essa linha que eu estou passando aqui o mouse em cima, tá? São infinitos pontos que formam esta linha. Tá certo? E todos esses infinitos pontos estão a uma mesma distância do que a gente chama de centro. Tá bom? Nesse caso aqui, o centro é o A, é o ponto A. Tá certo?
e que ele está encostando o grafite aqui, ele está chamando de ponto B. Beleza? Então, circunferência é isso daqui. O que é o raio? É essa distância. Tá bom? E como que é a construção? Vamos lá. Utilizando o compasso, desenhe. Curto e grosso. Vamos lá. Uma circunferência com um raio de 4 centímetros. Então, como que a gente vai fazer isso aí? A gente vai pegar aqui a nossa régua. Tá certo? A gente vai pegar aqui a nossa régua. Isso é meio difícil focar, mas vamos lá. Essa régua, já que ele quer um raio de 4 centímetros, você vai abrir o teu compasso de maneira que a ponta seca e o grafite, eles têm uma distância exatamente de 4 centímetros. Eu espero que vocês estejam enxergando aí, se a câmera ajudar a focar. Enfim, tá bom? Lembra que eu já pedi desculpa aí porque eu tô fazendo de cabeça para baixo, mas eu acho que tá dando para entender. Bom, eu peguei ali na minha régua, medi os meus 4 centímetros, eu tenho certeza absoluta que essa abertura aqui tem 4 centímetros. Então o que eu vou fazer com isso agora? Eu vou fixar a minha ponta seca, tá? Pode fazer forte para poder marcar bem a folha, tá certo? Fixei a ponta seca, tá certo? Aí vamos lá, com o teu dedo, de preferência o dedo indicador, né, que fica mais fácil, você vai só girar aqui, ó, apoiando no dedão, e você não vai colocar força no compasso. A ideia é que o grafite ele só deslize na folha, tá certo? Porque esse movimento aqui ele tem que ser bem suave, ó. Repara que eu tô passando mais de uma vez. Deixa eu ver aqui que eu acho que não tá ficando muito claro aí pra vocês. Porque o grafite ele fica fraco, né? Ó. Eu vou ter que fazer com força aqui, pessoal, que é pra vocês enxergarem. Mas a ideia é que você não faça força, tá? Porque quando você bota força, corre risco do teu compasso abrir. Corre risco de você tirar a ponta seca, tá? Então, ó, se tiver tudo bem fixo, você pode passar aqui 15 vezes que ele vai estar passando sempre no mesmo ponto. Tá certo? Deixa eu aproximar aqui. É porque minha luz também ela é mal posicionada. Ela não, a câmera tem uma luz muito fraca. Eu uso uma luminária que fica aqui do meu lado, mas essa luminária ela fica presa. E ela não ilumina muito bem. Tá certo? Eu espero que estejam... Eu espero que vocês estejam enxergando aí. Tá bom? Não tem mistério. Realmente isso aqui é um negócio que ele é muito simples. Ele é muito facinho. Tá bom? E é até agradável de fazer. Por quê? Porque é fácil. Tá? Então, aonde eu marquei, né? Eu finquei a minha ponta seca, é o meu centro. E essa distância do centro até essa linha que eu fiz aqui, a minha circunferência, é o raio. Tá bom? E o que é o diâmetro? O meu próximo exercício aqui, ele pede, né? Uma circunferência com um diâmetro de 6. Ó, só a gente voltar aqui um pouquinho, ó. Aí nós vamos aos elementos da circunferência, tá certo? O ponto fixo é o centro da circunferência. A distância de um ponto da circunferência a seu centro é denominada raio da circunferência. A gente já sabe, né? Então a gente tem aqui o raio COD, tá? OD é um raio, OC é outro raio. O dobro da medida do raio é conhecido como diâmetro. Então meu diâmetro é de C até D. Fica parecendo uma pokebola, né? De C até D. O segmento de reta formado por dois pontos quaisquer de uma circunferência é conhecido como corda. Então, ó, AB é uma corda, EF é outra corda. O diâmetro, ele não deixa de ser uma corda, tá, pessoal? Mas ele é uma corda especial. Por quê? Porque ele passa pelo centro e divide essa circunferência aqui em duas semicircunferências idênticas, tá bom? Quando a corda de uma circunferência passa por seu centro, é denominado diâmetro da circunferência. Beleza? Então, dito isso, já que ele quer um diâmetro de 6 centímetros, eu já sei que o diâmetro ele é o dobro do raio, ou seja, o meu raio é de 3.
Então é só você dividir por 2. Tá bom? Dado o diâmetro, o raio é metade. 3 centímetros. Tem 3 centímetros aqui? Eu já sei que essa abertura tem 3 centímetros, eu posso ir para o meu desenho. Finca, tá? A ponta seca e você vem contornando a tua folha de papel. De novo, o grafite aqui, pessoal, ele é muito clarinho, né? Aqui o posicionamento da câmera e da luz, eu esbarrei aqui no mouse, não ajuda muito. Mas olha lá, espero que vocês estejam enxergando. Olha a diferença dessa circunferência para essa aqui, né? O tamanho, né? Apesar dessa daqui ter 6 de diâmetro, ele tem só 3 de raio. Essa daqui tem 4 de raio. Se eu fosse te perguntar o diâmetro, é o dobro, né? Tem 8 de diâmetro. Beleza, pessoal? Então, para facilitar um pouquinho aqui a logística, eu acredito que eu já tenha tirado as dúvidas a respeito de construção de circunferência, tá? E da utilização do compasso. Realmente não tem mistério, não tem mais nada a ser dito, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, que eu vou tirar a minha câmera e a gente volta só para os exercícios. Falou? Voltei. Voltamos aqui ao nosso setup original, né? O que eu costumo fazer com vocês, para poder resolver, né, os exercícios. Lembrando que eu vou estar pulando esses exercícios de construção, porque não tem necessidade, né? Já havia dito antes. Bom, então 2. Trace a representação de uma reta, depois fixe a abertura do compasso para fazer diversas circunferências conforme a figura a seguir. Você deve interpretar o desenho para somente então fazer as circunferências. Ao final, pinte-as de maneira e mostre aos colegas. Isso aqui é só uma brincadeirazinha para você pintar, né? 3. Utilizando o mesmo raio, faça 3 circunferências que são tangentes 2 a 2. O que é travou. O que é ser tangente a circunferência? É uma encostar na outra, né? Uma toca na outra, do jeito que está aqui, tá? Após traçar as 3 circunferências, ligue os centros e forme um triângulo equilátero. Isso aqui ela é até questão de concurso, tá? Normalmente isso aqui cai bastante em concurso. Só que ele não te avisa, né, que isso aqui forma um triângulo equilátero. Ele normalmente fala só das circunferências e ponto. Aí te dá algumas coisas em cima disso daqui, tá? Uma curiosidade boa. O desenho a seguir foi feito apenas utilizando o compasso. Para desenhá-lo, siga instruções abaixo. Também é para desenhar. Utilizando desenhar, desenho. Vamos lá, informações aqui interessantes. Circunferências concêntricas são aquelas que têm o mesmo centro. Tá bom, pessoal? Então isso aqui é só uma teoriazinha. Tudo isso daqui é desenho, então não tem necessidade da gente pausar a aula. Sim, agora vem uma questãozinha boa aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, a circunferência a seguir tem raio de 5 centímetros. Eu tô apanhando para colocar. Meu mouse tá ruim, cara. Tá dando clique duplo. Eu achei que tivesse consertado, mas esse treco tá horrível, tá horrível. A circunferência a seguir tem raio de 5 centímetros. Nela foram traçados 3 segmentos. Responda. Quais desses segmentos representam cordas da circunferência? Então vamos lá, pessoal. Vamos lembrar o que são cordas. Cordas são os segmentos de reta que unem 2 pontos distintos, né, da circunferência. Então nós temos aqui CD é um segmento de reta, está unindo 2 pontos, não tá? Corda. AB, outra corda. E EF também é uma corda, tá? Lembrando que o diâmetro também é uma corda. B, qual desses segmentos representa o diâmetro da circunferência? EF. Os pontos A, B, C, D, E e F pertencem à circunferência. Uma afirmação, hein? Qual é a distância de cada um deles
ao ponto O. Pessoal, aqui em cima ele já fala para você, ó, o raio tem 5 centímetros. Qualquer ponto em cima da circunferência tem sempre a mesma distância para o centro. Esse é o conceito de circunferência, tá? Então, todos eles têm 5 centímetros de distância. Beleza? Uma questãozinha teórica boa. 8. Na circunferência representada a seguir, o raio mede 3 centímetros e o centro é o ponto O. Analise cada uma das afirmações a seguir e indique quais são verdadeiras e quais são falsas. O segmento AB é denominado corda da circunferência. Verdadeiro, né, pessoal? É um segmento que está unindo dois pontos da circunferência. O comprimento do segmento AB é maior que o diâmetro da circunferência. E aí, o que vocês acham? Vocês já acham que esse segmento aqui ele é maior do que o diâmetro? Não. É até uma característica do diâmetro. O diâmetro, pessoal, ele é a maior corda da circunferência, né? Por motivos óbvios. Tá certo? O comprimento do segmento AB é igual ao diâmetro? Não, para ser diâmetro tem que passar no centro. Também é falsa. A distância do ponto A ao ponto O é igual a 3 centímetros. O raio mede quanto? 3. Sim, 3 centímetros. B também, tá? A distância de B ao ponto é menor? Não. É igual, né? Qualquer ponto em cima da circunferência é sempre igual ao raio. O triângulo AOB é equilátero. AOB é equilátero. Bom, pessoal, olha só. Não tem como afirmar. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Tá? Por quê? Eu não tenho a distância de A até B. Não tenho. Ele não afirma isso para você, né? Eu estou até olhando aqui de novo no enunciado para saber se tem. Já que eu não estou te afirmando isso, eu não sei quanto é que mede isso aqui. Vai que essa distância de A até B também mede 3. Se medir 3, é equilátero. Aí a gente pode fazer um teste colocando a régua aí em cima do livro para poder medir, tá? Mas mesmo assim, ficaria uma coisa sem sentido, né? Porque o desenho em cima do livro, da prova, é um desenho de rascunho, né? De esboço. Tava me fugindo a palavra de esboço. Então ele não representa a realidade. A não ser que o exercício falasse, né? Utilize o desenho a seguir. Estão entendendo? Ou seja, eu não posso afirmar nem que ele é equilátero, nem que ele é isósceles. Só lembrando a vocês, o triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Então, para ser equilátero, AB teria que medir 3 também. Porque AO mede 3, OB mede 3. Tá? Se esse cara aqui, por acaso, ele for menor do que 3, seria um triângulo isósceles. Por quê? Tem 2 lados iguais e um diferente. Tá bom? Então, como não tem como a gente medir, vai ficar essa incógnita aí. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Tá? Essa daqui vai ser meio difícil de eu ampliar. Eu tô apanhando aqui com esse mouse. No desenho ao lado estão representadas 3 circunferências, que tem 2 a 2, apenas um ponto comum, ou seja, elas são tangentes, tá? Elas se tocam. Considerando que os raios das circunferências de centros A, B e C são respectivamente, então o raio de A é 5, o raio de B é 4, o raio de C é 3. Determine a medida do diâmetro da circunferência A, a medida do diâmetro da circunferência B, a medida do diâmetro da circunferência C. Diâmetro é o dobro do raio. Então, respectivamente, 10, 8 e 6. É só você dobrar. Tá bom? A medida do segmento AB. Então, olha só. De A até esse ponto que eu estou passando aqui o mouse, ó, onde eles se encostam, é o raio A. O raio A é 5. Então, daqui do mouse até B é o raio B, que é 4. Ou seja, eu fiquei com o quê? 5 mais 4, 9. A medida do segmento AC.
Então eu tenho 5 aqui, mais 3 aqui, 8. A medida do segmento BC, eu tenho 4 daqui, mais 3 daqui, 7. E o perímetro é a soma de todos os lados. É só você somar a resposta da D com a resposta da E com a resposta da F. Então eu tenho aqui 9, 7 e 8. 9 mais 8, 17, 24. Tá bom? Continuando. Comprimento de uma circunferência. Isso aqui é clássico de toda prova de concurso a nível fundamental. Tá bom? Eu diria que isso daqui é uma obrigação sua saber. Tá certo? O que é o comprimento da circunferência? Pessoal, o comprimento da circunferência é essa medida lateral, também é conhecida como perímetro da circunferência, tá certo? É bem o que diz aqui o desenho. Imagina que eu passasse uma cordinha, um barbante, né, ao entorno dessa tampa aqui, essa tampa C, e depois pegasse uma régua para poder medir essa cordinha. Isso é o comprimento da circunferência. Se eu pegar um cordão e abrir o cordão, é o comprimento da circunferência. Tá certo? Isso é o comprimento, também conhecido como perímetro. Beleza? Só para vocês terem uma ideia, né, de como que o camarada chegou, eu já sei que ele vai falar que quando se fala de comprimento tem que falar dessa letra famosa, letra grega π, tá certo? Como que o camarada chegou a esse conhecimento, né, a essa letra π? Há muitos anos atrás, né, o camarada fazendo estudos em cima da circunferência, ele notou o quê? Ele fazendo exatamente isso que a gente fez aqui com a cordinha, passar a cordinha em torno e medindo com a régua, ele veio anotando o comprimento de uma circunferência, vou chamar de circunferência 1, tá certo? Depois ele foi lá e dividiu pelo diâmetro dela. Ele achou um número. Depois ele fez o quê? Com uma outra circunferência, uma circunferência 2, ele pegou o comprimento dela e dividiu pelo seu respectivo diâmetro. Ele foi lá e achou o mesmo número. Ele foi lá e pegou uma terceira circunferência, mediu o comprimento dela, dividiu pelo seu respectivo diâmetro e achou o mesmo número. Tá certo? Só que ele fez isso várias e várias e várias vezes com circunferências diferentes para poder enxergar esse padrão. Ele notou que essa divisão do comprimento pela sua diagonal sempre resultava numa constante, num número constante. Esse número ele deu o nome de π, que é uma letra grega, já que foi um grego que chegou a essa conclusão, tá certo? Essa letra grega, π, a gente diz que é um número irracional. O que é um número irracional? Pessoal, o número irracional, ele é um número decimal infinito não periódico, tá certo? O que é não ser periódico? Ele não tem repetição, tá bom? Qualquer número que ele é decimal infinito sem repetição, ele é irracional, tá bom? Agora, π, ele tem um valor aproximado. Essa minha mesa tá batendo aqui, tá desplugando. Então, ele tem um valor aproximado, tá? Por isso que tem esse tiozinho aqui de 3,14 15, 6, 2, 6, 5, 4. Tá? Eu só lembro desses. Para ser mais específico, esse cara aqui ele não é infinito, tá? Já descobriram que o valor de π ele tem fim, só que ele tem só 1 trilhão de casas decimais, tá? Então, obviamente, foi um computador que chegou a essa conclusão
e a gente considera por tal motivo que ele é infinito, tá bom? Pelo amor de Deus, 1 trilhão de casas decimais. Você ia pegar aí o resto da tua vida e muito provavelmente teus filhos e teus netos iam estar fazendo a conta e você não ia chegar no final, tá? Normalmente a galera aproxima para quanto? 3,14. É muito comum você escutar o pessoal falar assim, π vale 3,14. Não, π não vale 3,14. Ele é aproximadamente 3,14. Tá bom? Mas isso vai muito do exercício. Normalmente o exercício ele te dá o valor que você vai aproximar o π. Tá? Eu, por exemplo, na faculdade de engenharia, tinha muita questão, simplesmente pelo fato de ficar um número redondo, tá? Que o professor pedia pra gente colocar π igual a 3, tá? Então depende do exercício. Aqui o próprio livro está colocando para vocês a aproximação de 3,1. Tá? Mas eu já estou adiantando para vocês que é mais comum 3,14. Tá? Aqui, ó, de novo. Ó. O próprio livro já está botando 3,14 na sequência para você. Tá bom? E eu não vou nem ler isso aqui, que é exatamente o resumo dessa história que eu contei aqui para vocês. Tá bom? E a fórmula? Qual seria a fórmula? A fórmula é muito fácil, tá? É receitinha de bolos. Você decorou a fórmula, você mata a questão. A circunferência representada abaixo tem 10 centímetros de diâmetro. Beleza? Guarda essa informação. Qual é a medida do raio dessa circunferência? Molezinha, né? Como que a gente chega no raio tendo o diâmetro? Pessoal, o raio é a metade do diâmetro. Então 10 dividido por 2 é igual a 5 centímetros. Ok? Letra B. Se utilizarmos a aproximação para o π de 3,14, qual será o comprimento dessa circunferência? Vamos lá. Comprimento. 2 π r. Tá certo? Π. Quem é π? Ele acabou de falar para você. 3,14. Quem é R? A gente acabou de calcular aqui em cima. 5 centímetros. Tá certo? E o 2 é da fórmula. Tá bom? Então tá aí, ó, coloridinho para você. Que é para você identificar que são fatores diferentes e da onde saiu cada fator. Tá bom? Enunciado é meio que padrão. Isso daqui depende do raio. Tá certo? 2 vezes 5, 10. E você multiplicar o número decimal por 10 é só andar uma casa para a direita. 31,4 centímetros. Beleza? Eu acho muito difícil alguém fazer isso, mas se você quiser, você pode fazer um teste aí na tua casa. Procura uma circunferência aí, usa um barbante para determinar o comprimento e aplica a fórmula para ver se está certo. Eu aposto contigo que dá, porque eu já fiz isso em sala. Vamos lá. Utilize uma calculadora, considere π igual a 3,14, copie e complete o quadro com as circunferências a seguir. Tá bom, então vamos lá. Vou dar um pause aqui que eu vou desenhar um quadro e já volto. Olha aí minha tabelinha, que delícia. Ficou bonita, bonita. Então nós temos circunferência, tá? O raio, o diâmetro e o comprimento, tá? Esse C aqui é de comprimento da circunferência. Vou botar CC então, tá? Então nós temos aqui A, B, C e D. O raio 2, tudo em centímetro, né? 5,5, 9 e 10,4. Diâmetro, pessoal, é o dobro. Então é só você pegar e fazer o dobro disso aqui. 4. O dobro de 5,5, 11, 18 e 20,8. Ok? Beleza. E o que é o comprimento da circunferência? Eu aconselho você, sério mesmo, a sempre repetir a fórmula, tá? Sempre repete a fórmula. Vai fazer o cálculo? Virou o exercício? Repete a fórmula. Mudou o exercício? Repete a fórmula. Por quê? Se a cada exercício que você fizer, você for repetindo a fórmula, cara, você praticamente vai estar decorando isso daqui pela repetição. Tá certo? Um detalhe importante aqui da fórmula. Se eu trocar
o posicionamento do π com R, você vai ter 2R vezes π, não é? A ordem dos fatores não altera o viaduto. Então, ó, 2R vezes π, tá? Só que o que seria 2R? O que é o dobro do raio? É o diâmetro. Então, tem gente que decora assim também, tá? Diâmetro vezes π. E você pode usar isso aqui, que facilita muito a tua conta, né? Então, você vai fazer 4 vezes 3,14, 12,56. 11 vezes 3,14, 34,54. 18 vezes 3,14, 56,52. Lembrando que isso tudo aqui está em centímetro. 20,8 vezes 3,14, 65,312. Tá bom? Então, muito facinho, tá, pessoal? Não tem dificuldade nisso aqui, não. Vamos lá. Considere que você tenha desenhado duas circunferências. A primeira com um raio de 3,4, a segunda com um raio igual ao dobro do raio da primeira. Ou seja, 6,8, né? Deixa eu resetar, porque se eu não anotar, eu me perco. Então tem aqui R1 3,4 e R2 6,8, ok? Está em centímetro. Responda. Letra A. Duplicando a medida do raio de uma circunferência, o que ocorre com o diâmetro? Bom, a gente pode verificar isso aqui. Você pode notar que é exatamente a pergunta dele, né? A primeira circunferência, ela é a metade da segunda. A segunda é o dobro da primeira, tá? O que acontece com esse diâmetro aqui? Esse diâmetro é 6,8. E esse diâmetro aqui? É 13,6, tá? Esse cara aqui é o D2, D1, diâmetro. Beleza? E o que aconteceu com o diâmetro? Ele dobra também, tá? Então, duplicando a medida do raio de uma circunferência, o que ocorre com a medida do diâmetro? Ele dobra também, tá? Duplicando a medida do raio de uma circunferência, o que ocorre com o comprimento da circunferência? Então, é só a gente calcular o comprimento 1, C1 e C2. Aí, o que eu pedi para você? Copia a fórmula, porque aí tu não esquece, tá? 2πr, duas vezes o francês, PR, né? Parece francês isso, parece o nome de um francês, né? Então, 2 vezes 3,14 vezes 3,4. Lembrando que você pode usar o diâmetro também, né? Vou usar aqui o diâmetro, tá? Que já estou fazendo 2 vezes π. Perdão, 2 vezes o raio. Vezes 3,14. Eu vou fazer o quê? Claro que eu vou fazer na calculadora. 2 vezes 3,4 vezes 3,14. Então aqui eu tenho 21,352. Próximo. 13,6 vezes 3,14. 42, que é o dobro, né? 704. Aí como que eu posso ter certeza, né? Já que você está com a calculadora na mão, você vai pegar esse valor aqui e você vai dividir por esse valor aqui, tá? Quer ver? 21,352 dá exatamente 2, ou seja, é o dobro, tá? É o dobro. Então tudo dobra. 4. A circunferência maior tem diâmetro igual a 8 centímetros, enquanto as duas circunferências menores têm diâmetro de 4 centímetros. Isso aí não precisava nem ter falado, né? Porque se você, por acaso, se você pudesse rotacionar isso aqui, né? Você ia ver que o diâmetro ele ia estar cortando exatamente aqui. E se você pegasse a metade do diâmetro, ia ser o raio da grandona, né?
o raio da grandona é o diâmetro da pequena. Tá? O que é maior, o comprimento da circunferência grande ou a soma dos comprimentos das duas circunferências menores? Nada melhor do que um bom e velho cálculo para você determinar isso aí. Vamos lá. O comprimento da maior. Quanto que é? 2 π r. Tu vai decorar isso aqui hoje, meu chapa. Tá bom? Ele tem diâmetro, já que ele me deu diâmetro, né? 8 vezes π. Eu posso deixar até em função de π, tá? Você não precisa nem substituir. Deixar em função é você não substituir, tá, pessoal? Então, esse cara aqui é o comprimento da grandona. Quanto que é o comprimento da pequena? A pequena, o diâmetro é 4. É a metade disso daqui. Então, C é igual a 4. Você deu uma largada sinistra aqui. Só que ele quer, isso daqui é de uma pequenininha. Ele quer a soma das duas. 4 mais 4 é igual a quanto? 8 π. Tá certo? Acho que tá acabando a pilha da caneta. Ou seja, é igual. Tá? Então o que é maior? Elas são iguais. Nenhuma é igual a outra. É maior que a outra. A circunferência a seguir tangencia. O que é tangenciar? Um ponto com um. Ela só encosta. O quadrado em 4 pontos. Considerando que o lado do quadrado mede 9, responda. Qual é a medida do diâmetro da circunferência? É 9. Tá bom? 9. Por quê? Olha só. Deixa eu passar a caneta aqui para ver se vai. Foi. Se você notar, o lado do quadrado, ele pega exatamente... Ih, quase que eu fiz retinho, hein? O lado do quadrado, ó, é a mesma medida, tá? É a mesma medida do diâmetro. Então, se o lado tem 9, o diâmetro tem 9. Automaticamente o raio aqui vai ter quanto? 4,5. Tá certo? O perímetro do quadrado é 4 vezes 9. 36. Qual é o comprimento da circunferência? Aproximadamente. Beleza. Comprimento da circunferência. Para facilitar, a gente já pode usar o diâmetro, né? Ou o raio 2 vezes, a gente já sabe, né? 9 vezes π. Aproximadamente. 9 vezes 3,14 dá 28,26. Tá certo? Essa 6 aqui vai me quebrar. Porque ele tá pedindo para usar régua para medir. Como eu não tenho o livro físico aqui em mãos, eu não sei quanto é que é. Não sei, essa daqui eu vou pedir desculpa, eu vou ter que pular. Isso aqui é interessante, né? Que eu ia começar a falar, aliás, né? E acabei não concluindo. Você pode pegar aí a roda da tua bicicleta, por exemplo, e fazer isso aqui que o boneco tá fazendo. Eu acredito que ninguém vai falar, não vai fazer, né? Mas construções de figuras geométricas. Isso aqui a gente precisa de um material geométrico que eu não tenho. Eu não tenho par de esquadros. Não tenho mesmo. Par de esquadros, transferidor e compasso. Aqui tem um passo a passo para você construir, por exemplo, um triângulo. Tá? Antigamente as escolas elas tinham... Algumas escolas ainda tem, mas é bem difícil. Elas tinham aula de desenho geométrico. Então só no desenho você já aprendia a fazer isso tudo aqui. Que é a base da geometria, né? Eu prefiro passar isso aqui numa outra aula, quando eu estiver mais preparado. Eu não tenho esse material aqui. Todo esse passo a passo aqui, aí já acabou o livro, ó, graças a Deus. Então acho que eu já posso começar uma revisãozinha com vocês.
todo esse passo a passo aqui, ele é muito tranquilinho de vocês fazerem e acompanharem, que é só ler. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Eu provavelmente vou estar passando mais exercícios aí para vocês, só para fixar, tá? E até a próxima. Grande abraço aí para todo mundo. Valeu, fiquem com Deus. Fui.